Olá, estamos aqui para esse vídeo da semana, começando a semana, no dia 23 de março de 2020, e hoje eu quero falar sobre um tema que eu escolhi pensando ontem, refletindo, lendo as notícias, que é 4 dicas financeiras para você sair da crise, como pessoa física ou como empresa, tá? Falando financeiramente, então para dois públicos, tá? Então você vai ver então alguns caminhos, tá? São dicas e reflexões. E eu resumo em 4 grandes pontos, tá certo? Bom, mas antes disso, eu sou Sampaio, sou consultor financeiro, educador financeiro, e nesse vídeo, então, que a gente vai falar, antes de tudo isso, te peço para te inscrever no canal, curta a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro e deixa o seu like lá, tá certo? Com os seus comentários, fica mais incrementado ainda, tá certo? Bem, então é isso. O que nós queremos dizer com 4 dicas financeiras ou 4 reflexões, enfim, no meio de tanta informação que tem por aí? Bom, então isso eu resumi pensando da seguinte forma. Quando nós estamos, por exemplo, diante de uma situação, é comum nas empresas, para traçar uma estratégia de como enfrentar dificuldades, ou como para ampliar, ou como nos tornarmos melhores, né, que normalmente se faz então aquilo que a gente chama de cenários. Isso vale para a empresa e vale para as pessoas. Qual é o cenário que você imagina que você pode criar para o seu futuro? Nós criamos mesmo sem saber. Então, que cenários? Eu imagino que nós tenhamos 2 cenários aqui. O primeiro cenário, tá, é o cenário de que tudo se resolve em 90 a 120 dias. E o outro cenário, que seria a longo prazo, é que se neste período não se resolver, nós teríamos então uma extensão para talvez 12 meses, claro que gradativamente em processo de melhoria, mas com umas dificuldades ainda para ser administrado. Bom, o que é o primeiro cenário? De 90 a 120 dias. Bom, é o que a gente está vendo agora. Nós temos então lojas fechadas, nós temos jornadas reduzidas, menos dinheiro em circulação. Então isso vai durar, e os efeitos disso, por esse período. Depois desse período, isso voltaria à vida ao normal, ou à normalização. Tá? Bom, o que a gente precisa? É criar recursos para que isto, então, se passe esse período da forma que eu vou mostrar em seguida. Como é que nós podemos passar? O que nós podemos fazer nesse momento que nós estamos aí pensando e na verdade, contagiados por pensar no problema. Ou pensar no problema e não pensar na solução. Pensar na situação, ter informação é uma coisa, e ficar dentro do problema é não encontrar a solução. Como dizia um grande filósofo, cientista, dizendo que você nunca vai encontrar a solução dentro do problema. Ou seja, não encontra a solução pensando no problema. Ou seja, você está informado, você pega o problema e você acha o caminho. Bom, fecha parênteses e vamos lá. Então, assim, cenário de 12 meses, tá? O que pode acontecer? Bom, aí é um cenário de catástrofe. É um cenário, catástrofe no sentido exagerado, na verdade é um cenário de maior dificuldade. Tá? Então, vamos pensar que então, nesses primeiros 120 dias, isso se resolva. Se não se resolver, então nós vamos precisar ter quais os elementos, qual a evolução disso para traçar esse novo cenário. Eu prefiro, nesse momento, não falar de 12 meses. Mas em 12 meses, se a coisa se estender, ela vai representar que, por exemplo, o nosso crescimento do PIB, ou seja, da riqueza do país, ao invés de ser 2,5%, talvez seja menos 5%, menos 6%. Isso reflete, então, numa situação de adaptação provisória e um plano futuro que não tem elementos para a gente traçar isso agora, por enquanto. Ok? Bom, então, cenário. O que fazer, então, as pessoas e as empresas dentro desses cenários? Uma coisa básica, né? Se você está num regime de, digamos assim, de emagrecimento, é você então ver o que você pode e que você precisa de verdade, o que você pode continuar e o que você precisa de verdade para levar. Você está em uma situação que você tem que se livrar de algumas coisas, tá? Em termos de despesa. Então a primeira coisa é rever os seus gastos por 90 a 120 dias. A minha sugestão é dividir em 2 tipos. Os gastos fixos, né? Que são aquelas coisas nas empresas, que são aquilo que são os aluguéis, no caso das lojas, nos shoppings. O que pode então ser trabalhado a nível de negociação, tá? Isso é um exemplo, gastos fixos. Depois você tem a lista dos gastos variáveis. Os gastos variáveis estão na linha
naquilo que, por exemplo, se você é pessoa física, você tem supermercado, pessoa física ou jurídica, você tem luz, você tem... Então, você pode reduzir e o que você pode eliminar. Numa situação que você tinha antes, você até talvez não visse alguns gastos que hoje eles podem ser eliminados. Então, esse é outro ponto. Beleza, bom, então, o que as empresas devem fazer? O que você pode fazer? É negociar com os seus fornecedores, os seus credores por esse período. Tá? Os bancos vão provavelmente oferecer daqui a uns dias linhas de crédito especiais para você poder acessar com juros diferenciados. Tá? Se você é uma empresa que você vinha numa situação saudável, certamente isso, mesmo pequena, você vai ter essas oportunidades. Bom, é claro que tem que cuidar juros, né? Você não pode também se endividar, tanto pessoa física e jurídica, vou estar repetindo isso até o final. Tá? Bom, o objetivo então, nesse caso, o importante é lembrar o seguinte, o objetivo é você ter fôlego, tá? Como a gente se diz de forma assim bem simples. Fôlego, né, no sentido figurado, mas para você passar essa transição. Você é uma pessoa, um trabalhador competente, você tem demonstrações de que você sabe ganhar dinheiro, já fez isso, você é uma empresa que tem consistência, então você tem esse momento de oscilação. Então você vai voltar à medida que tem esse fôlego. E aí é uma ação conjunta. Talvez esse seja um ensinamento novo como reflexão que essa situação está causando. Ou seja, ao invés de olharmos só o nosso umbigo, nós vamos olhar todos os umbigos juntos e tentar fazer uma conciliação de ganha-ganha de verdade, não só aquela coisa filosófica que o Steve Covey pregou um tempo atrás e que, na verdade, fica muito bem no discurso, mas na hora de aplicar a gente vê que não é bem assim. Então agora talvez seja o momento de isso vir à tona e funcionar de fato. Bom, o governo já teve algumas medidas aí que já foram divulgadas de poder o FGTS ser recolhido após 3 meses, mais o Simples, que também foi dado essa mesma concessão para as empresas, e a jornada de trabalho está em negociação com alguma polêmica e que de repente vai também chegar a um consenso em que todos vejam os ganhos e se beneficiem. Bom, falei das despesas, tá? Que é a coisa prática para fazer tanto você quanto o seu negócio. Agora vamos falar da receita. Como a gente pode fazer para preservar a receita que tem ou criar novas receitas? Se você tem um negócio, você tem oportunidades então de pensar promoções e liquidações para fazer dinheiro. Tá? Se você é uma pessoa física, o que você pode fazer para criar alguma renda? Que negócio diferente? Vamos usar a criatividade para pensar coisas diferentes. Você tem habilidade, você tem conhecimento, você tem inteligência. Quer dizer, aquelas coisas que nós trouxemos de ser só uma fonte de renda, que é a fonte do trabalho, do empregado, vamos pensar agora e nesse meio de turbulência, mas tirando um momento de lucidez, de exercitar isso, você criar e trazer isso à tona, daquilo que tem dentro de você. Todos nós temos isso, tá? Com certeza. Todas as pessoas têm uma riqueza interna que nunca foram exploradas ainda, tá? Por elas mesmas, para converter isso em um ganho e um bem para você. Bom, hoje tem a internet, tem as vendas online, então descubra, aprenda nesse período aí que você daqui a pouco vai estar um pouco mais parado, aprenda como você pode se melhorar, como descobrir coisas para que você então dentro desse espaço cresça. Tá? Não se afunde na negatividade, não se afunde pensando no problema. Ok? Bom, tudo isso que eu falei a despesa, falei a receita, isso tem um nome que se chama fluxo de caixa ou cash flow, tá? Mais ou menos essa coisa meio confusa assim para algumas pessoas. Isso aqui é um desenho aqui, ó. Esse desenho essa curva quer dizer que o vermelho é quando você gasta e o azul é quando você recebe. E o ponto de partida é quanto você tem no caixa. Então, quanto que você tem, quanto que você gasta e quanto que você ganha é o fluxo de caixa que você vai fazer para os próximos meses. Então, escreva numa folha de papel o quanto que você tem hoje. Junte lá a sua grana, empresa ou pessoa. Quanto que você tem. Some tudo, aquilo que você tem disponível e que você possa resgatar e tenha liquidez. Bom, eu tenho, por exemplo, R$1.000, 5 mil, 50 mil, 1 milhão, não interessa, você tem isso disponível. Quanto que você tem de receita mensal? Você tem X, Y de receita. Então, coloca ali a receita em março, abril, maio, junho. Tá? Bom, melhor fazer 12 meses, faça até dezembro. Tá? Mas os primeiros 3 meses ou 4 meses. Receita. Tá? Então, o saldo inicial, menos a receita,
e mais a receita e menos a despesa. Você tem quanto que está sobrando. Bom, isso é o fluxo de caixa, isso é a sua posição para o futuro. Qual a vantagem do fluxo de caixa? Bom, ele vai evitar ansiedade. Porque se você começa a ouvir todas as notícias, se você imagina que o mundo acabou, que vai faltar dinheiro, que vai faltar mercadoria, você fica ansioso. Tá certo? Fique calmo. Pegue o fluxo de caixa e você vai olhar o futuro. Essa é a primeira vantagem, diminui a ansiedade. Segunda coisa, você vai combater desperdício. Talvez você não tenha parado para pensar de fato que isso é importante dentro do processo de educação financeira. Então, vá fazer isso agora, fluxo de caixa. Tomar de decisões, você vai tomar decisão mais consciente. Por que eu compro isso agora? Por que eu vou comprar depois? Por que eu compro esse tipo e não compro outro tipo? Decisões nesse seu fluxo de caixa, para fazer ele ser mais vigoroso. Bom, e o mais importante para mim é o seguinte, é você pensar o futuro. Nós não temos a cultura de pensar o futuro. Por isso que a grande maioria das pessoas não tem reserva de emergência, porque as pessoas pensam em gastar tudo que ganham hoje ou gastar na frente. Esse é o momento de pensar no futuro. O fluxo de caixa faz você pensar no futuro. As empresas todas sabem disso. As grandes e médias empresas. As pequenas ainda estão aprendendo. E agora é o momento. Outra coisa, você vai saber esperar. Ok? Então, assim, quando você pensa o futuro, você começa a acreditar no futuro. E você valoriza isso. Tá? Bom, o que te impede numa empresa de ter o fluxo de caixa? A minha experiência mostra duas coisas. Tá? A falta de hábito. Tá? O hábito de ser consistente diariamente, de fazer esse exercício que eu acabei de falar, e outro é o conhecimento financeiro. É porque achar que isso é complicado, porque isso é difícil, porque tem nomes estranhos, cash flow e coisas do gênero, tá? Mas isso é extremamente simples, eu mostrei ali numa folhinha, tá? Saldo, receita, despesa, quanto que sobrou? E os próximos meses, o que eu prevejo do que receita de gasto? Pronto, é muito simples. Faça isso diariamente, todo mundo, todas as pessoas. Bom, quanto aos investidores, nós estamos quase encerrando. O que vai acontecer? Vamos imaginar que você não está preocupado com uma despesa, porque você já aprendeu isso, que você investe, que tem uma sobra todo mês e que vai continuar tendo a renda, enfim. O que você vai fazer? Bom, essa é a situação mais confortável. Tá? Você não sabe o futuro, mas você tem um conforto para pensar. O mercado de ações, todo mundo está vendo que ele está assim, cheio de oportunidades com empresas maravilhosas e você pode então seguir um plano de compras diárias, aos poucos, na minha opinião. Eu acho que esse cenário ele não está definido para você pegar e colocar todo o dinheiro lá. A não ser que você, por exemplo, não esteja preocupado com 2, 5 anos na frente, 10 anos na frente, enfim, aí você pode colocar todo porque você tem a garantia de liquidez para isso. Se você não tem essa situação, você faz o seguinte, você vai colocar uma partezinha em ações e uma grande parte você vai deixar em stand-by, como se diz, paradinho lá, para ver como é que isso se define em duas coisas. Ou no Tesouro Selic, que tem liquidez, você, na hora que a coisa ficar mais clara, você vai lá e tira tudo e aplica nas coisas que rendem mais. Ou uma parte, e também Tesouro Selic ou Tesouro IPCA a longo prazo, que garante a sua aposentadoria com segurança, porque você vai ganhar mais do que a inflação. Beleza? Bom, enfim, concluindo então essa conversa de hoje, tá? Sobre a crise. Os 4 pontos que eu destaco é o seguinte para a gente refletir e pensar. Primeiro, fique informado. Fique informado e sabe o que está acontecendo. Mas não entre na emoção da desgraça. Tá? Porque se você pensar que o seu carro vai quebrar, que você vai ter um acidente, o que você acha que vai acontecer? Né? Bom, o outro ponto é o fluxo de caixa que eu acabei de falar. Tenha o seu fluxo de caixa. Você vai diminuir a ansiedade, você vai ter uma previsão de futuro, você vai se sentir mais tranquilo, até mesmo se você identificar dificuldade, você vai pensar na estratégia de resolver. Número 3 é, seja positivo, que tem um pouco a ver com o primeiro item, é de não entrar nas emoções. Porque assim, o ser positivo tá, foi a forma com que, já que se a gente está falando de uma forma tão brusca, assim, hoje estamos, a primeira-ministra da Alemanha, ela diz o seguinte, nós estamos numa situação que equivale só a uma guerra. Bom, os sobreviventes de guerra, toda a história deles, dizem que aqueles que sobreviveram foram porque eles exercitaram o positivismo.
Eles se imaginavam numa solução diferente para aquela situação. Eles visualizavam o seu futuro diferente. Então, esse é o momento, esse é o terceiro ponto. E o quarto é o seguinte: distrai a sua mente, mas distrai de uma forma positiva. Leia, tá? Assista filmes que lhe deem conteúdo, pesquise aquilo que você gosta, aquele tempo que você não tinha para fazer, já que vai estar um pouco mais, a grande maioria das pessoas, com mais tempo para ficar nesse estado de quarentena. Aprenda algo diferente, medite e relaxe. Tá? Essas são as 4 dicas. Tá? E ilustrando isso, tá? Hoje, pela manhã, antes de encerrar, então, eu, olhando as notícias de ontem, anteontem e hoje, eu tinha que fazer algumas atividades, eu saí e com isso na minha cabeça. E eu, ao mesmo tempo, liguei o rádio e tocou uma música, que era uma música comum, mas aquilo me aliviou. E eu percebi que isso é importante a gente exercitar. Entrar e sair de uma situação e colocar as coisas que a gente gosta e deixar fluir para que a mente tenha sobriedade e inteligência. Era isso? Sucesso e prosperidade. Até o próximo vídeo.